estava certo. Agora, eu ouvi falar, eu não tenho, né? Num livro que foi publicado... Confrontos. Não, mas um outro que foi publicado nos Estados Unidos, em pesquisa do Jacques Vallée, que ele fala no meu nome e cita e narra a minha dedução, né? Dando crédito ao que eu falei. Esse confronto não se acha mais esse livro, né? Meu irmão tentou comprar, telefonou para... Mário tem? Eu sei não sei quem foi que arrumou para ele, mas sabe, meu irmão telefonou até... Não sabe não, fui eu que arrumei. Ah, é? Conseguiu na editora? Porto Alegre não sebo. Tá vendo? Porque né, meu irmão se comunicou até com a editora, não conseguiu para mim. Mas há esse livro escrito nos Estados Unidos, entendeu? Com essa ideia, com essa opinião do professor Jacques Vallée, né? Embora seja ele um pesquisador. Eu não vou atrás dessa história de disco voador. Vocês acharam a marca dos corpos quando vocês subiram lá com ele? Eu fui umas 4 vezes lá. Fui umas 4 vezes. Porque eu andava indo lá, investigando um ladrãozinho que tinha apelido de Arroz. E cheguei a fazer intimidade com ele, mas porque eu desconfiava que ele teria tentado saquear os corpos, né? E teria sabido que alguém ia lá para cima. Porque conversando com o menino me falou que uma semana antes dos corpos aparecerem, ele estava também empinando uma pipa na subida do morro, logo atrás do Antônio Pedro, quando apareceu um senhor alto, louro, e perguntando assim: menino, para onde tem uma subida para o morro? Perguntando assim. Diz o menino que é um centro russo e baixo. Muito bem. Depois apareceram os corpos. Então, alguém tinha dito como é que ia, mas o cara não lembrava bem. Pela voz, o garoto falou que era um estrangeiro. Aí eu perguntei ao garoto: você, quando ouvi isso, você falou com alguém? Bibinha, tinha até apelido de Bibinha esse garoto, Bibinha. Ele disse: não, senhor, falei com Arroz. Logo que eu cheguei nesse lugar, falei com Arroz. Aí eu levantei a suposição de que teria havido a razão de o Arroz ter ficado esperando eles lá e ter feito alguma coisa, no mínimo saqueado o cadáver depois. Porque quem encontrou os corpos mais tarde também foi um menino que soltava pipa, mas não era o Bibinha, era um outro menino, já era um outro menino. Bom, era aquele que virou policial. Que virou, Edir Marins, já foi assassinado. Virou policial, mas seguiu o caminho errado. Não sei se o Mário falou com os senhores, seguiu o caminho errado. Pois bem, para ver se o Arroz, né, sabia disso. Mas o primeiro menino que viu o cara, onde tem um picada pro morro, pro rato no morro. Teria falado assim: um louro, um vermelho louro e baixo. Bom, o zelador do Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas é um cara da Letônia. A gente ouvia falar muito em Lituânia, mas ele de um país chamado Letônia. E era o zelador, e era técnico em televisão também. E frequentava também a Fluscop. Ele, na descrição do menino, casava com a descrição do garoto. Apenas falhando quase com um determinante para muita gente, para excluir a possibilidade, que era um cara muito alto. E o garoto falava de um cara baixo. Mas todo mundo se esquecia de que o garoto estava no barranco soltando pipa, o outro estava lá embaixo, né? Então eu pensei que pudesse chegar a esse ponto por intermédio do Arroz. Então fiquei lá, sempre ia, conversava com ele, puxava papo, às vezes levava cigarro para ele, que ele estava fugido. Era um ladrãozinho de fundo de quintal, de roubar roupa, de varal e tudo, né? E pensei, mas não consegui nada com ele, né? Mas também não sei até hoje como eles conseguiram chegar no alto do morro. Que eles supunham que ia descer, eles supunham. Não sei se o Mário contou isso. Eles pegaram a nota da água. Agora, que tinha alguém
para levá-los até lá aquele ponto que eles não conheciam, tinha. Sabe por quê? Porque a moça da Casa Brasília, onde eles compraram a capa, Mário falou isso, diz que enquanto o mulato estava esperando ela embrulhar o branquinho, que é o Miguel, vinha toda hora na porta da loja, para esperar alguém que ia encaminhar. Mas não encontrei ninguém, não consegui levantar ninguém que viu eles subindo. Essa loja existe ainda? Não existe mais, nem casa no lugar. Onde é lá a loja era Casa Brasília, era lá no final da rua Coronel Gomes Machado com o Marquês de Paraná. Não existe mais, não existe mais. É tudo prédio, aquele centro de Niterói acabou tudo. A Fluscop, eu soube que não existe, está em outro lugar. Mas não é mais o dono, só existe o nome. O dono da Fluscop da época é formado em Direito, está advogando em Friburgo. E eu soube, levantei, depois parei, né, porque quase nunca mais fui, há muito tempo que não vou a Friburgo, que ele andava agora em Friburgo com uma pessoa que não era boa companhia. Né? Teria a razão do dono da Fluscop, depois mesmo ele foi tomado uma vez só, né? Ainda no distrito policial, não na delegacia especializada. Porque quando se exclui lá do começo, é difícil quem vai investigar depois ir aquele caminho, né? A gente vai para onde afunilou. E aí na investigação era eu, esse amigo meu, que era um comissário Luiz Cláudio, mas esse rapaz logo depois sofreu, outro que mais esqueceu. Luizinho sofreu depois um desastre de automóvel e ficou com a perna aleijada. Entendeu? E não pôde mais trabalhar. E fiquei eu sozinho, né? Quando precisava de qualquer coisa, pedia um colega ou outro, mas que eles não influenciam, não faziam nenhuma influência na investigação. A verdade é que não se descobriu nada, não chegou ao final. Eu tive diante de um dilema. Eu cheguei no final do gargalo, mas aí não é medo, mas eu ia tentar jogar com a sorte, né? Porque em polícia tem muito disso, a gente perde diversas oportunidades porque com medo de jogar na sorte. Porque em polícia não se joga na sorte, eu acho, a gente vai certo ou errado. Eu, por exemplo, trabalhei em mais de 100 casos de homicídio, casos de homicídios misteriosos. E só me contentava quando o criminoso confessava. Essa história de muitas vezes ligada à justiça, a direito, a julgamento, diz assim, não, a confissão pouco adianta, é mentira. Eu não querer enfrentar a coisa. O policial só se convence quando tem a confissão. Quando tem a confissão. Entendeu? Se não tem a confissão, ele não sossega. Quando há erro judiciário, erro de justiça, entendeu? É porque o policial se contentou com o não depoimento do acusado. A verdade é essa. Então, eu não forcei mais, não se chegou a... Voltando ao morro lá, não tinha um marco lá no morro? Tinha. O marco é um marco de cimento, ainda tem. Há muitos anos antes do crime, de começar a delimitar terreno, ou então iam pensar em algum loteamento lá em cima. Tem um marco, é uma espécie de um gelo baiano, uma espécie de gelo baiano, um marco de cimento armado. Foi o que serviu, é o local determinado. O que determinava o local do bilhete, né? Do bilhete, era aquilo. Agora teve muita história. Aí não tinha um saco com toalhas que eles levaram lá pra cima? O pacote, pelo menos foi o que saiu no Linha Direta, no primeiro Linha Direta da época do Hélio Costa. Eu lembro, eu tenho gravado esse programa e eles falam que tinha um pacote de toalha. Toalha, eles levaram pano para deitar, eles sabiam que ia deitar. Mas aproveitaram e cortaram aquele... É uma palmeirinha que dá também. Aí uma coisa engraçada. A palmeirinha foi cortada e não foi encontrado instrumento cortante com eles. Teria quem levou que cortou para eles deitarem, né? E é possível que essa pessoa tenha saído depois que eles passaram mal.
Então eles deitaram de propósito? Deitaram de propósito, né? Aguardando o sintoma. Porque o sinal não era sinal do alto, não. É sintoma que o médico homeopatia não fala em sintoma, você fala em sinal. A alopatia é muito sintoma disso, é sinal disso. O homeopata é assim, só sinal. Então é aguardar, na certa, ó, quando você começar a sentir o corpo a tremer, é que o espírito vai descer, seu antepassado vai descer e tudo. Eles estavam usando as máscaras ou estavam segurando as máscaras? Não foram encontrados com ele, foram encontrados do lado do rosto. Possivelmente estivesse no. Mas sabe por que deve ter caído do rosto? Não é a máscara, a placa. Por causa da paralisia agitante que começa. A dança de São Guido fez cair. Porque na dança de São Guido a manifestação é igual a transe espírita. O espírito, quando vai supostamente receber um espírito, tem aquele. Isso é a dança de São Guido, começa assim. Né? E depois o doente começa a ter visões, elefante que desce do céu, elefante dourado, africano dançando em volta, essas coisas todas. Né? É uma doença, isso é uma doença. Para a qual, se a pessoa chega com esse sintoma para o homeopata, ele receita em dose homeopática o curare. Aquilo que eu falei no começo, logo, se a gente passa, se ele cura o sintoma na mulher natural, é porque ele provoca esse sinal na pessoa sã. Né? E o que eles queriam? Provocar o sinal, aumentando um pouquinho a dose homeopática, mas aumentaram demais. Fizeram errado. O médico teria errado, ou quem preparou, na minha opinião, seria era Albert Ingres, se não me engano o nome, que sumiu depois também, que era o zelador da Sociedade de Estudos e Pesquisas Espíritas. Não sei se o Mário falou isso também. O que eu fiz? Eu sabia, a hora que eles chegaram, saiu do ônibus de Campos, a hora que o ônibus, não sei se o senhor sabe disso, a hora que o ônibus chegou em Niterói, e a hora aproximada que eles apareceram na casa, na Fluscop, a hora que saíram, a hora mais ou menos em que passaram na Casa Brasília. Muito bem. Então eu fiz da rodoviária, que eu só tinha a hora anotada pela empresa de ônibus, a hora que o ônibus chegou aqui. Com os descontos mais de 4, 6 minutos para aceitar e sair do ônibus, muito bem. Eu cronometrei até a Fluscop e da Fluscop até a Casa Brasília. Primeiro, de ônibus, condução normal, de táxi e a pé. Eu fiz isso tudo. Em toda essa caminhada, em tudo isso, eu encontrei um espaço vazio. Mesmo a pé? Mesmo a pé. Um espaço vazio dos 25, 30 minutos. Estaria, e foi fácil saber que estaria entre a rodoviária e a Fluscop. Logo saindo da rodoviária, ficava a Sociedade de Estudos e Pesquisas Espíritas. Eles pararam, isso é na minha opinião, na minha investigação, na minha dedução, eles pararam ali. Bom, eu tentei uma porção de coisas, eu tentei me entrosar dentro dessa estudo e furtar o livro de ponto, qualquer livro lá, para saber se constava o nome deles, né? Se constava o nome deles. Como visitante. Como visitante, ou como frequentador, se eles estivessem vindo, porque ele, olha, engraçado, ele, uma vez, antes deles vir, isso eu não estudo, não analisei cientificamente, eles tinham marcado uma vinda já em Niterói. Não vieram, sabe por quê? Porque antes de embarcar no ônibus, deu um desarranjo intestinal nos dois. Quer dizer, o remédio talvez já tivesse sido ensaiado lá em Campos. E não vieram, não puderam vir para Niterói. Mas eles não poderiam ter comido alguma coisa estragada também? Podiam também, os dois. Mas deve ter saído os dois, isso eu não vi. Mas deviam ter, se tivesse saído os dois, cada um de sua casa, é muito difícil que eles tivessem, né? Não, de duas vezes para. Não, quando o ônibus saiu, já deu desarranjo intestinal neles. Aí eles foram, saltaram em Macaé e voltaram, passando mal. Depois retornaram. E ali tinha a história da sobrinha do Manuel, né? A quem ele disse, não é nada disso, não é nada disso.
Quando eu voltar de lá, eu digo a você se eu acredito em espiritismo ou não. O senhor conversou com a sobrinha? Conversei com a sobrinha dele. Eu procurei todo mundo, procurei tudo, né? Agora, estive em contato com eles e a família do Miguel nunca me disse o que veio me dizer há 40 anos agora, né? Quer dizer, seria um bom elemento para, pelo menos eu dava para eu pegar alguém pelo pé, né? Porque a vantagem é você pegar o cara pelo pé sem ele poder sair, né? Em polícia eu sempre disse isso. O policial não pode se afobar, tem que esperar. Porque às vezes a gente conversa com o camarada, o cara conversa, ele mente. A primeira mentira que ele diz, você está mentindo, não é isso, deixa ele, porque ele vai cada vez vai se atrapalhar mais com a mentira, vai fazer uma sequência, né? Então, eu fui dando corda, nunca pedi, esperava que eles dissessem. Agora, há pouco tempo, o filho de um deles veio me dizer, mas faz quanto tempo? Faz quase 40 anos isso, né? Veio o cara me dizer, não, fulano... Hoje, fazendo 40 anos. Hoje, tá vendo? Hoje. Eu não me lembro mais disso, né? Investiguei agora. Hoje é aniversário. Bom, depois, houve um outro fato também. Eles já estavam sepultados, os corpos foi... Depois houve muita pressa. Infelizmente, houve muita pressa, porque isso é em qualquer órgão público. Tem sempre um camarada que quer receber uma gorjeta, quer te fazer um favor. Isso tem tudo quanto é lugar que você entrar, repartição pública, né? Tem um querendo te fazer, a não ser que seja um amigo seu, mas querendo fazer um favor, é o grande vício do burocrata, do funcionário brasileiro, do Estado, para que levar a gratificação. Então, se afobou muito para levar os corpos para campo, para sepultar em campos. Não, vamos embalsamar, bom, a gente faz isso, faz aquilo. Bom, podiam ter desaparecido algum sintoma pesquisado. Tempos depois, já estava investigando, os Estados Unidos quis influenciar muito na formação dos policiais brasileiros. Engraçado. E eu vou revelar uma coisa agora que você não sabe, muita gente não sabe também. O grande tipo de tortura, as torturas piores que muitos policiais ignorantes aplicam hoje no Brasil, aprenderam com policiais americanos vindo para cá depois de 64. E ninguém sabe disso. Essas torturas usadas quando eu comecei a ver que começaram a se fazer muita coisa assim, eu andei investigando. Então, as torturas que o senhor fala que usaram na época da ditadura, por exemplo? Claro, porque meu pai tinha um livro que eu falei isso com meu pai, papai, você por aqui, você não lê bem inglês, mas tenta ir. O meu pai tinha um livro em inglês que falava, um livro da polícia americana, ensinando o que chama o quarto método. Sabe o que é quarto método? Pau de arara, é a versão americana de pau de arara. E até isso ninguém sabe. Pois bem, então eles queriam influenciar. O governo americano quis, depois daquela época, quis influenciar na formação do policial brasileiro. E vieram dois professores do FBI dar curso aqui no estado do Rio, e separaram os policiais que mais se destacavam em matéria de investigação para fazer o curso. Entendeu? Ainda tem até hoje o diploma. Eu lembrei do diploma para tentar lembrar o nome dos professores americanos. O senhor foi um dos alunos, então? Eu fui um dos alunos, muito bem. E eu sempre fui muito falante, metido a dar palpite. Eu gosto de dar palpite no que... E um dia eu toquei com um professor. A Mister. Ah, meu Deus. Mister. Eu tenho, no diploma eu tenho a história desse Miguel Emanuel. E então o professor falou o seguinte, olha, mas tem jeito, eles estão sepultados aonde? Eles são sepultados em Campos. Os corpos tinham sepultados. Tipo, olha, você vê se consegue a exumação, e em São Paulo tem um aparelho que se chama tanque de bombardeamento de nêutron. Por que não faz? Você não faz isso, e vai e tenta isso. Aí eu forcei a exumação deles em Campos. Eu tinha tudo filmado. Não, filmado não, aquele filmezinho que a gente botava para projetar. Slide, né? Eu dei aquele jornalista Reginaldo Batista.
Quando estava saindo da polícia, não queria mais ter nada. Né? Um ano depois, exumamos lá em campo. Foi levado para o campo de bombardeamento de neutro, mas nem assim encontrou nada. Né? Porque dizia o professor que se tivesse bário, qualquer outro tipo de veneno, coisa capaz de causar morte, mas o do curare não pegaria, nem assim pegaria. Arsênico, né? Mercúrio, bário, talho, né? Pegaria, mas fizemos a exumação. Tinha um pedaço de osso. E os corpos estavam inteiros? Hein? Não, estavam mumificados quimicamente. Provavelmente por causa do formol. Encheram de formol. Para levar. E depressa para levar para campos, sempre tem um acerto, quem carrega, a funerária que leva dá uma gratificação, a família satisfeita dá uma gratificação. Infelizmente existe isso, né? E os corpos estavam mumificados quimicamente. Né? Era muita coisa. Matéria de corpo tem. Vocês devem ter levado um susto quando vocês abriram o caixão e viram os corpos mumificados. Mas a mumificada é seco, né? É seco, a pele feita bacalhau colado numa armação de osso, né? Assim não é muito impressionante. Impressiona muito é você quando faz exumação com 8, 18, 15 dias, que choca muito a família, né? Acontece muito em casos de família que desconfia de que o marido foi assassinado, foi envenenado pela mulher, ou que a mulher foi assassinada pelo marido, requer exumação, fica enchendo, requer exumação, o juiz autoriza, mas eles têm que ir para reconhecer o cadáver. Eles pensam que vão ver os parentes no dia do enterro, vai lá ver na situação em que está, né? Aí chocam muito. Mas já houve casos de exumação de 30 dias que eu fui fazer em Campos, engraçado, em Campos isso também. Faltava definir a trajetória da bala, né? Engraçado, uma mulher bonita, pobre, prendada, estudiosa, professora, casou com um boêmio rico, família rica. Ele matou e depois ele esperou, dizendo que foi acidente dele com a arma descendo a escada. Muito bem. E o caso aí veio para a delegacia de homicídio. Nós fizemos a exumação. Muito bem. Quase um mês, parece que o corpo estava esperando exumar. Né? Tanto que foi possível fazer até no próprio cemitério de determinar a trajetória da bala no corpo. Agora o deles estava mumificado quimicamente, mas não dava, isso não atrapalhou os exames do tanque de bombardeamento de nêutron. Foi um ano depois, né? Foi um ano depois, um pouquinho mais de um ano. Foi um pouquinho mais de um ano. Mês, eu tenho um jornal lá. Então eu tinha slide. O Mário não tem, não? Slide do senhor fala do... Da exumação em campo. A Mário não foi. A campo dele não foi, não. Não foi. Não foi, não. Ele me arrumou só as fotos do dia da morte. Da morte, O senhor acha que está com quem esses slides agora? Eu dei ao Reginaldo Batista. Reginaldo Batista? Ele está vivo ainda? Reginaldo está, mas Reginaldo eu acho que ele não trabalhou, teve depois no jornal e depois acho que acabou com um jornal. Ele tinha uma revista também, que eu não me lembro o nome, um jornal, e era meu amigo. Eu nunca mais tive notícia. Andava, ele morou ainda aqui em Niterói. Ele é, hoje em dia, eu acho que é pastor adventista. Da igreja da igreja adventista do sétimo dia. No Rio mesmo. Ele deve estar por lá de Coapimirim, eu acho. Tem livro escrito, tem muito livro de poesia. Tem muito, aquela coleção Homem de Matsurepe, tá, tudo, é ele que escreveu. Eu tinha até pouco tempo, eu acho que o telefone dele. Reginaldo Batista. É interessante também fechar as Agora, não sei que eu também tenha passado para alguém, e tem outras coisas que eu dei a muita gente, rapaz. Cuidando. Eu acabei tudo, eu tinha tudo de polícia, eu acabei de sair fora. O Mário guarda tudo. Hein? O Mário guarda tudo. Tanto que o senhor sabe que esse material da polícia que sumiu, ele tem cópia, né? Ele tem, né? Mas não tem tudo, né? Não, ele tem uma parte, mas uma boa parte.
mas uma parte fui eu que dei aí. Das coisas que eu dei alguma coisa a mais. Também. Eu não tenho mais, eu dei tudo, acabei com tudo. Se eu lhe contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu fui policial, meu revólver nunca saiu de casa. Sério mesmo, nunca saiu de casa. Só ia trabalhar? Para trabalhar, porque a polícia tem uma ideia errada do que seja o sentido da polícia mesmo. Tem policial que tem medo de se disfarçar, acha que é palhaçada você se